Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques. Eleições nos Estados Unidos. Hoje, os norte-americanos vão às urnas. Trump e Biden disputam a Casa Branca. BNDES confirma a suspensão de novos pedidos de financiamento para o Moder Frota. Vice-presidente da República, Hamilton Mourão, levará embaixadores para conhecer a Amazônia. Mercado aumenta pela quarta semana seguida a projeção de dólar para o fim do ano. E o maior produtor de algodão do Brasil, Mato Grosso, vai reduzir a área de produção em mais de 11% no ciclo 2021. Tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. Hoje é o dia em que os norte-americanos vão às urnas votar para as eleições presidenciais dos Estados Unidos. O país deve atingir o recorde de votos antecipados, que já ultrapassa os 97 milhões e chegou aos 71% do total registrado em toda a eleição de 2016. Tanto o candidato republicano Donald Trump quanto o democrata Joe Biden participaram de comícios ontem. O comentarista do Canal Rural, Alexandre Garcia, analisou o cenário das eleições dos Estados Unidos e impactos para o agronegócio do Brasil. Olá, meus amigos do agro. Bom, vamos às repercussões da eleição americana, né? No caso de vitória de Trump, a gente sabe como funciona, né? As ligações dele com o presidente Bolsonaro, de amizade, vão muito além das ligações de Estado. Se ganhar o Biden, hoje a gente tomou conhecimento de mais uma entrevista dele falando em punir o Brasil, por causa da Amazônia, né? Agora ele fala em reunir o mundo para punir o Brasil. O que quer dizer isso? Ele já tinha falado nisso, deixado no ar essa história de a Amazônia é do mundo, não é do Brasil, né? Punição dos brasileiros, sanções econômicas fortes, chegou a tentar nos humilhar, dizendo aqui estão 20 bilhões de dólares, parem de desmatar a Amazônia, né? Então é um intervencionista, é ainda daqueles que julgam que o Brasil é o quintal dos Estados Unidos, né? Eu lembro que a esquerda brasileira criticava Kennedy pelos seus programas sociais no Brasil como intervencionistas. Criticou outro democrata, Lyndon Johnson, dizendo que se meteu na derrubada do João Goulart, em 64. Nós sabemos que Geisel cortou o acordo militar com os americanos porque o Jimmy Carter, outro democrata, se metia em assuntos de direitos humanos aqui no Brasil, né? Então essa mania parece que continua muito mais ainda no senhor Biden, né? Coincidência ou não, o vice-presidente Mourão está voando amanhã pela Amazônia, um voo de Brasília, vai até o extremo, até Maturacá, perto do Pico da Neblina, vai a São Gabriel da Cachoeira, passa pelo sul do Pará, né, para mostrar para embaixadores o que é a Amazônia. É um voo assim de 2.800 quilômetros, só em linha reta até o extremo. Isso dá mais do que Paris-Moscou, não? O embaixador da França, se quiser fazer a viagem que Napoleão não conseguiu fazer, né, é a mesma, e o embaixador vai estar na comitiva ou encarregado de negócios, né? Mas, enfim, vão ver muito verde, 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 né? E vão ver que o verde é maior do que a Europa toda, praticamente, né? Pelo menos a Europa Ocidental. Vão ter noção de que não há uma solução genérica para a Amazônia. Hoje está reunido o Conselho da Amazônia, quase o Ministério todo, sob a coordenação do general Mourão, né, falando sobre as estratégias e as táticas, ou seja, os planos e as ações imediatas para a Amazônia. Vai mostrar para essa gente, né, que lá na borda da Amazônia se tem a carne que abastece a Europa, a Ásia, o Oriente Médio, as churrascarias das cidades brasileiras, né? E talvez eles saibam dos soldados da borracha que garantiram pneu para o avião americano lá na guerra no Pacífico, os caminhões e o transporte americano no desembarque na Normandia, no norte da África, né? Foram os soldados da borracha, porque a Malásia estava tomada pelos japoneses e a borracha da Malásia ia para os japoneses. Então,
será muito boa esse passeio de avião e vamos esperar o resultado da decisão dos americanos, né? Porque hoje é o último dia da eleição, vai se eleger o homem mais poderoso da Terra, porque é do país que tem a economia mais poderosa, né, e as forças armadas mais poderosas. Esse homem vai ser o comandante dessas forças armadas. E quando se comanda uma força muito grande, não é bom que o comandante seja um fraco. De Brasília, Alexandre Garcia. Muito obrigada, Alexandre Garcia. E a gente vai tratar agora de eleições nos Estados Unidos com o analista de mercado da Cogo Inteligência em Agronegócio, Carlos Cogo. É hora de antecipar para a nossa audiência eventuais impactos nos preços de grãos, nas dinâmicas dos negócios do agro. Seja muito bem-vindo, Carlos Cogo. Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Qual é a sua visão, impactos das eleições dos Estados Unidos agora no mercado do agro brasileiro? Bom, a primeira coisa importante que eu acho a destacar, e hoje a gente já está começando a emitir um relatório especial para os clientes da consultoria, é que, embora quem ganha a Casa Branca, Biden ou Trump, seja uma coisa importante mesmo, o que o presidente pode ou não fazer numa situação de eleição, em grande parte é ditado, tem que lembrar sempre isso, pelas câmaras do Congresso, especialmente Senados. Então, hoje, dentro dos próprios analistas americanos, eles dizem o seguinte: tudo depende se os democratas vencerem a eleição, por exemplo, se vão ter maioria na Câmara e principalmente no Senado. E é isso que vai indicar o quanto eles conseguiriam fazer ou não de mudança. Se Biden ganhar a Casa Branca e os democratas conseguirem manter o controle da Câmara, mas não retomar o Senado, vão enfrentar bastante obstáculos, né? Então isso é uma coisa que tem que deixar de introdução para a gente poder saber que não basta só ganhar a eleição nos Estados Unidos, lá o Congresso, principalmente o Senado, pesam muito. Uma vitória de Biden, não aqui, sem nenhuma questão de julgamento político, isso é uma coisa bem para o Alexandre mesmo, não é para mim, sem julgamento político de agro. Ele vai pegar muito na questão ambiental da Amazônia, assumindo um papel central a questão da Amazônia realmente. O Alexandre já comentou sobre isso, a gente não precisa repetir, pegar pesado em relação a isso. Um afastamento de Bolsonaro, provavelmente ficando no campo político, mas não mais com aquela relação pessoal que o Trump tem com o Bolsonaro. Uma coisa importante, provavelmente o Biden não vai abrir mão da fase 1 da guerra comercial com a China. Ele manteria isso, mas, porém, ao longo do mandato, ele buscaria talvez uma conciliação dos países aliados dele contra a China, e não só essa briga unilateral que o Trump tomou. E, por fim, na questão do Biden, ainda ficando no Biden de uma forma bem resumida, acordo do clima. Os Estados Unidos devem voltar para o acordo do clima, isso tem implicações algumas negativas, outras positivas. Instituir uma política melhor de crédito de carbono para os produtores americanos, para que eles venham aderir ao acordo do clima, e uma política mais forte de biocombustível. Isso, no caso, por exemplo, seria muito bom para o biodiesel de soja, seria muito bom para o etanol de milho, seria muito bom, talvez, para o próprio etanol brasileiro aqui. Então, de certa forma, teria alguns aspectos positivos e outros negativos. E só para concluir, então, uma vitória de Trump. Se o Trump for reeleito, a gente pode pensar primeiro, também, com a composição do Congresso varia muito, isso vai mudar muito. Agora, ele vai continuar enfrentando a China de uma maneira incisiva, vem enfrentando, tendo... Tá? E o agronegócio continuaria com uma desargumentação bem forte, uma boa gestão de recursos dentro do agronegócio, como vem acontecendo, o que pode ser prejudicial ao Brasil, mas, por outro lado, o acirramento da briga dele com a China pode novamente beneficiar o Brasil. Muito bem, Cogo. E na formação de preços de commodities agrícolas, muita gente me perguntando de preço de soja, qual é a interferência e relação que a gente pode fazer nesse momento com a eleição dos Estados Unidos, que a gente vai conhecer o resultado nos próximos dias, e a formação de preços, por exemplo, dessa commodity tão importante para o Brasil, que é a soja. Pois é, pegando até o próprio comentário inicial que eu fiz, a gente pode ver o seguinte: não deve haver grandes alterações. Se o Trump continua brigando com a China, o Brasil acaba ganhando porque exporta mais para esse país, como aconteceu desde 2018 para cá, né? Então, a política comercial americana continua a mesma com o Trump e os preços da soja podem continuar aí contidos ou regulados pelo mercado, como estão subindo agora pelo mercado, mas contidos com altas mais expressivas, eles tendo dificuldade de exportar e nós exportando mais produtos ainda, e isso eleva o preço no Brasil, como aconteceu esse ano.
No caso contrário, uma vitória de Biden, ele abrindo um diálogo mais de aproximação com a China, ou tentando uma coisa mais amena, injetando dinheiro nas políticas de biocombustível e tudo mais, também é positivo para o Brasil, porque melhora a situação dos preços nas bolsas americanas, a soja subiria, o milho também, as carnes. Ou seja, eu creio que dos dois lados, sinceramente, nós não vamos ter grandes impactos em termos de agronegócio brasileiro frente a um ou outro candidato ao longo dos próximos 4 anos. Muito bem, para encerrar, câmbio é um dos pontos mais importantes para a gente ter aí uma linha de raciocínio em relação a 2021, principalmente na hora de formar preço de commodity e também custo de produção. Estados Unidos vai ter um novo presidente. Isso interfere na tendência de câmbio? Interfere. Já há um consenso. Biden jogar todo esse dinheiro que está prometendo na economia americana, jogando toda essa liquidez, todo esse apoio financeiro da economia, na estrutura da economia, na base da economia americana, isso melhora o comércio internacional, melhora a demanda dos países, melhora a demanda de produtos agrícolas, beneficia todo mundo, mas, em caso de câmbio, poderia pressionar o dólar no Brasil para baixo. Dar uma aliviada nessa pressão altíssima do dólar, esse dólar vinha aí abaixo da casa dos R$5 novamente. No caso do Trump? No caso do Trump, não, porque ele também manteria a sua linha como já é conhecida, e talvez se levasse o dólar a manter ainda patamares elevados, até que o Brasil consiga, ele sim, aqui dentro, fazer os ajustes necessários para tornar o câmbio mais acomodado do que está agora. Carlos Cogo, muito obrigada pela presença. Toda terça-feira no Mercado e Companhia. A gente te aguarda na próxima semana. Até lá, boa tarde. Até lá, abraço, boa semana a todos. Obrigada. E as lavouras de algodão vão perder espaço na safra 2021 em Mato Grosso, estado que é o maior produtor da pluma no país. O recuo previsto até agora supera os 10%, segundo o IMEA. Vamos até Cuiabá, onde o jornalista Luiz Patroni tem os detalhes. Boa tarde, Patroni. Oi, Kellen, boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente essa é a previsão, e uma previsão que pode ser ainda aumentada, ou seja, o recuo pode ser maior a depender da decisão dos agricultores, após a conclusão do plantio da soja. Como a gente viu ali na reportagem do Pedro Silvestre, a preocupação muito grande com a segunda safra, com o calendário da segunda safra. No caso, a reportagem falou do milho, mas lá em Campo Verde, por exemplo, é um município que planta muito algodão, um dos grandes produtores de algodão aqui em Mato Grosso, e sim, os produtores de lá também estão bastante preocupados com a janela ideal para o cultivo do algodão. Aí, nessa de janela comprometida, muitos vão segurar, vão evitar o risco de plantar uma cultura tão cara quanto o algodão e tendem aí a reduzir a área de algodão nessa segunda safra. Essas são informações, são reportes que ainda vão ser colocados em número, numa nova tabulação, para a gente ver de fato qual vai ser o tamanho real da área de algodão aqui em Mato Grosso. Por enquanto, a projeção é essa que você mencionou, mais de 10% de recuo na área plantada, cerca de 10,6% a menos que no ano passado. A gente preparou uma reportagem trazendo essas informações, esses números, para a gente entender o cenário atual da cotonicultura aqui em Mato Grosso. Vamos ver. Depois de ocupar a maior área da história em Mato Grosso, o algodão vai perder espaço no estado na safra 2020-21. As lavouras devem se estender por pouco mais de 1.012.000 hectares, recuo de 10,6% na comparação com o terreno cultivado no último ciclo. Entre os motivos, a demanda retraída pela pluma durante boa parte do ano, em função dos impactos causados pela pandemia na indústria têxtil e o aumento das despesas no campo. O custo operacional efetivo nesta safra gira em torno de R$ 9.572 por hectare, segundo o IMEA. Alta de 7,6%, puxada principalmente pelos insumos atrelados ao dólar, como macronutrientes e fungicidas. O encarecimento elevou o ponto de equilíbrio para este ciclo, que agora está estimado em R$ 82,16 por arroba, mais de 9% acima do registrado na safra passada. Realidade que leva alguns agricultores a refletirem sobre as apostas no algodão no momento em que soja e milho alcançam preços recordes. Aliás, o atraso no plantio da oleaginosa pode provocar uma retração ainda maior na área destinada ao cultivo da pluma. Em Mato Grosso, 87% das lavouras de algodão são semeados em janeiro, após a colheita da soja. O plantio mais lento ameaça esta janela, o que pode levar a mudanças nos planos dos agricultores para a segunda safra.
Muito bem, Kellen. Bom, os números atuais que a gente tem, então, são esses. Redução prevista diária, por enquanto, 10,6%, com produção, um recuo na produção de pluma em torno de 11,9%, quase 12%. Nessa última safra colhida esse ano, o Mato Grosso produziu aí uma safra recorde de algodão, foram mais de 2 milhões de toneladas de pluma, e a projeção agora para o ano que vem, por enquanto, está em 1.767.000 toneladas de pluma. Como eu mencionei ali Campo Verde, conversei com alguns agricultores agora pela manhã e eles me disseram, alguns agricultores que eu conversei, que devem reduzir entre 30% a até 50% a área destinada ao algodão segunda safra, justamente por conta do atraso do plantio da soja, né? E aí naquela comparação ali, se vale a pena o risco para tentar plantar ainda em janeiro ou avançar em fevereiro com o algodão, muitos aí estão tendendo a plantar o milho já em fevereiro, né? Justamente para não correr o risco de plantar o algodão fora da janela considerada real, como a gente viu ali, tem um custo extremamente elevado. Hoje o IMEA deve divulgar uma nova projeção de safra para o algodão, mas a expectativa é de que os números ainda não tragam essas mudanças causadas pelo atraso do plantio da soja, o que deve acontecer só mais lá para frente. Keren. Obrigada, Luiz Patroni. Boa tarde. Até amanhã. O vice-presidente da República, Milton Mourão, vai levar embaixadores para conhecer a Amazônia. Vamos saber os detalhes com a Paola Cuenca, que está ao vivo de Brasília. Boa tarde, Paola. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Essa viagem com embaixadores começa a partir de amanhã, quarta-feira, e deve manter uma programação até esta sexta-feira. Esses embaixadores eles foram convidados pelo vice-presidente Hamilton Mourão para vir até o Brasil e conhecer a região amazônica. Isso porque existem já diversas polêmicas nos últimos meses a respeito de países europeus e outros fundos de investimentos estrangeiros também cobrando o Brasil a respeito da preservação ambiental, inclusive ameaçando não colocar mais investimentos, mais capital aqui no Brasil, se não houver uma demonstração prática de que está havendo um menor índice de desmatamento e também de queimadas, principalmente na região amazônica. Estão previstas as participações de embaixadores da África do Sul, da Espanha, França, Reino Unido, Canadá, representantes da própria União Europeia e também de outros países. Alguns ministros de Estado também vão participar dessa visita que será feita durante 3 dias a 3 cidades diferentes, que são Manaus, São Gabriel da Cachoeira e Maturacá. Todas ali na região do bioma Amazônia. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, inclusive, também participará de todo esse cronograma de viagens que deve passar por instalações do próprio governo, visitas a comunidades indígenas e ainda estes embaixadores devem ter agendas fora dos compromissos com o governo, com algumas ONGs e outras lideranças de preservação para tentar conhecer qual é a realidade, afinal, do bioma Amazônia em relação à preservação tanto dos direitos ambientais quanto dos direitos das pessoas que vivem ali naquela região. Eu lembro também a nossa audiência que nesta tarde, a partir das 2 horas da tarde, vai acontecer a 3ª reunião do Conselho Nacional da Amazônia, que é presidido pelo vice-presidente Hamilton Mourão e conta também, claro, com a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. A expectativa é de que nessa reunião sejam ajustados pontos finais a respeito dessa viagem com a participação de embaixadores aqui no Brasil e também volte-se a debater quais são os planos de preservação da Amazônia, se já há de fato um plano fechado e um cronograma a ser seguido, já que essas metas de baixa das queimadas e do desmatamento ainda não foram definidos pelo vice-presidente Hamilton Mourão para os próximos anos. Obrigada, Paola Cuenca, ao vivo de Brasília, pelas informações. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.